Então, aqui, olha, apagão de mão de obra. Todo dia você vê uma notícia, uma entrevista, uma reportagem, no Cine colocando, temos tantas vagas e falta gente para aquilo. Então, vamos começar a preparar as pessoas, gente, com foco no mercado, com foco nessa cultura, com foco nessas oportunidades. Porque se nós pensarmos em ter um curso de administração, ainda acreditando que a gente vai formar uma pessoa para ser um gerente de recursos humanos de uma multinacional, uma pessoa, quer dizer, a gente não está preparando uma pessoa para ser, por exemplo, um consultor, um assessor para uma pequena empresa que vai ofertar serviços na Copa em 2014. Aí eu coloco a distância da academia e do mercado. Nesse aspecto também ainda somos um país muito pequeno, muito acanhado em pesquisa e inovação. Nós não temos a cultura da inovação. Pouquíssimos financiamentos para projetos de inovação são ofertados. E esse pouquíssimo que tem sobra, a grande maioria, por falta de qualidade de projeto ou de clareza lógica do que o projeto quer fazer, que intervenção ele quer alcançar. Cidadania e transparência do nosso país, aí eu faço uma crítica, mas é uma crítica que eu acho que é construtiva. Talvez fruto daquela Constituição utópica, a gente criou alguns mecanismos aí que é complicado a pessoa ser gestor público hoje. Naturalmente, ele vai passar por alguns entraves, porque alguém vai ter denúncia de ministério, vai ter interpretação. Falava daqui a pouco com o subsecretário que saiu, que ele tem exigência, que ele pergunta para o juiz, qual a lei que eu vou descumprir? A lei que vocês criaram aqui agora ou a lei de responsabilidade fiscal? Porque para atender uma, eu vou estourar os meus limites de responsabilidade fiscal. E nós não perdemos ainda a cultura da malversação de recurso público, não perdemos ainda a cultura de que eu quero um cargo, eu quero ter uma condição para não poder ter um benefício, para poder ter uma forma de me enriquecer de maneira ilícita e rápida. E a transparência no Brasil ainda é uma coisa muito pequena em termos do que pode ser a transparência, que é você levar informação para o cidadão de como são gastos os recursos públicos. Então, nós temos aí a oportunidade de ter trabalho com crianças no ensino fundamental, no ensino médio, projetos desafiadores para os nossos estágios, para as nossas pesquisas em administração, em contabilidade, sobre novas técnicas de transparência. Eu digo que a melhor técnica de transparência, que eu acho que nós poderíamos construir, era, em vez de termos uma cultura para controle, nós temos uma gestão para resultado. Que eu fosse mensurado, não se eu fiz o procedimento licitatório correto, com prazo, com documento, com cópia, contra cópia, com cheque, com publicação em jornal, ou se eu fui bem avaliado, em que eu utilizei o recurso do meu orçamento e alcancei os resultados para o qual estava previsto lá na minha lei de diretriz, lá no meu PPA, quando foi aprovado o orçamento do meu estado, da prefeitura e do governo. Então, se nós trabalharmos na cultura do resultado, talvez a gente consiga criar uma cultura de transparência. Ser transparente não é apenas publicar, notificar, não. Você tem que explicar por que conseguiu, por que não conseguiu, como você superou, como você encontrou aquilo. Eu acho que a gente tem que criar no nosso povo, na nossa criança, nos nossos governantes, nos nossos empresários, a responsabilidade social e coletiva. Tá? Porque às vezes a pessoa faz responsabilidade social para ter um benefício próprio da empresa, próprio da instituição, ainda tem aquela coisa que eu quero me dar bem. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no coletivo. Temos que pensar no bem do meu bairro, no que é bom para todo mundo, o que é bom para todo o país, e não pensar assim, isso é bom para mim, eu vou criar essa condição. E, como colocamos aqui, mobilidade urbana e aérea, porque não tem jeito. Se nós fôssemos aquele país rural, estava tudo bem, tudo resolvido, mas nós não somos. Nós temos cidades hoje, as principais cidades brasileiras estão entre as 20, 30 maiores do mundo. E não tem jeito, as pessoas não conseguem andar, não conseguem se deslocar, tem dificuldade de calçada, dificuldade de vias, de rodovias, então é complicado. E sem falar no problema que está aí, que todo mundo conhece, que é a questão aérea, que os aeroportos nossos transformaram-se em grandes rodoviárias, e as rodoviárias difíceis de você chegar até dentro do avião. Hoje está difícil você entrar dentro da aeronave. Então é uma situação que não conseguiremos ser a quinta economia do mundo com
a mobilidade urbana e aérea que existe hoje no país. Ah, mas isso tem jeito? Claro que tem. Tem desde uma mudança cultural até um planejamento urbano em que você cresça de fora para dentro, por exemplo, em que você trabalhe um projeto de você revitalizar o centro. Você vai no centro de São Paulo ali, sei lá, 40%, 30%, 40% é abandonado. Você pode transformar aquilo tudo em local que você possa morar e trabalhar do lado. Teve uma experiência aqui na Argentina que foi fantástica. Recuperaram uma área degradada de Porto lá. Hoje é o metro quadrado mais caro da América do Sul. E uma coisa que desenvolveu o turismo, tudo isso. Então, é você tentar enxergar uma maneira diferente de pensar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aquela fazenda que está na vizinhança do meu limite do município, transformar aquilo ali em milhares de lotes, fazer ali conjuntos habitacionais, construir um presídio do lado e meter uma rodovia grande que eu vou gastar 3 horas para me deslocar dali para chegar até o meu local de trabalho. Então, pensar assim não dá. Indústria, como é que eu vou projetar uma indústria com essa nova concepção? Em que você tem que organizar o distrito industrial, nem se fala mais nem distrito industrial, mas o espaço em que vai ter a transformação de matéria-prima em produto. Então, isso tudo é um processo que você não pode pensar apenas no município, tem que pensar que áreas da Bahia pode ser hoje trabalhada dentro daquela logística que está se pensando em fazer em ferrovias e rodovias para que você possa pensar no desenvolvimento industrial. Você equilibra melhor a distribuição de pessoas e você vai diminuir esse aqui. E aqui, já caminhando um pouquinho para isso, a minha tarefa é provocá-los, não vim aqui para ensinar, para trabalhar, para dizer nada de novo, mas como será o futuro do país? Do país que eu quero, que o Ibrahim deseja, que cada um de vocês aqui, jovens, empresários, professores, pensem, que país nós queremos? Nós queremos ainda aquele país onde a gente vai explicar isso mesmo, brasileiro é assim mesmo, aquela piadinha antiga, botou praia, botou isso, botou aquilo, mas vai ver o povo que eu vou colocar ali dentro. Nós temos que aprender a valorizar a nossa própria capacidade, nossa própria qualidade, que é característica que está identificada em pesquisa. Esse não é o Cabral que está falando, não. Publicado segunda-feira, o 4º povo mais empreendedor do mundo, o melhor do G20, né? E mudando o perfil de empreendedor por necessidade para empreendedor por oportunidade. Se eles identificam isso em pesquisa que é séria, trabalhada no mundo inteiro, por que nós não podemos acreditar também nisso? O que é preciso fazer? São perguntas. O que é preciso fazer na minha vida, na maneira como eu estou educando meus filhos, na maneira como eu estou me relacionando com o meu vizinho, aqueles apartamentos em que você mora de frente ao outro, 20, 30 anos, não dá bom dia, não dá boa tarde, não quer saber como a pessoa está. Então, aquela solidariedade, aquela característica de alegria, nós não estamos perdendo, não. Não estamos vivendo um país de estressados, angustiados e ansiosos, ou nós vamos voltar a ser aquele país de um povo feliz, alegre, mas agora culto, com conhecimento, sabendo cobrar, não sendo massa de manobra. Então, o que é preciso fazer? Reeducar o povo, trabalharmos com um processo de educação em que você possa dar mais tempo à criança para ficar em sala de aula, para ficar tendo uma construção de um conhecimento melhor, ou vamos deixar o crack tomar conta disso? O crack no Brasil é calamidade pública. Todo mundo que trabalha em saúde sabe disso. Não tem jeito. Ou você resolve isso, ou o futuro da nossa nação, daquela população economicamente ativa, acabou. O que já estamos fazendo? Tem boas iniciativas, eu vejo estratégias de governo, eu acho que o país tem sinalizado projetos estruturantes para você chegar na quinta economia. Isso não é uma posição partidária, não, isso é uma construção que eu digo, é uma circunstância. Nós somos a geração do bônus demográfico favorável. Poderemos ser amanhã o problema de não termos organizado um planejamento de crescimento para uma oportunidade de um bônus demográfico, que ele acontece, ele não é permanente. As pessoas não vão voltar a ter 8, 10 filhos, não, gente. Esqueça, a tendência é diminuir. O que os outros estão fazendo? Será que a gente sabe, por exemplo, aqui devem ter professores e coordenadores de instituições de ensino diferenciadas. O que o outro está fazendo de bom que eu posso adaptar? O que eu posso aprender
com um colega, aprender com uma empresa, aprender com um outro conselho profissional, uma experiência exitosa. Nós podemos aprender com isso ou nós devemos criticar, dizer que não, que aquele ali é uma coisa que não tem um resultado bom? Como posso contribuir? Eu acho que isso é o principal. O empreendedorismo, a atitude empreendedora, ela parte de dentro da pessoa. Ninguém faz com que você se transforme no empreendedor. O empreendedorismo, se você for ver as histórias que levam uma pessoa a ter uma classificação, ou ser considerado empreendedor, às vezes a origem está lá no avô dele. Está na maneira como o pai e a mãe dele colocou aquela pessoa, deu a educação, trabalhou, ou então pela circunstância de ter sido o filho de uma família grande, que você, quando foi ver, o cara estava lá já pronto, trabalhando, você nem observou aquilo. Então, existem algumas coisas que a gente tem que pensar como nós podemos contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa limitação, com a área em que nós atuamos. É muito importante, por exemplo, a gente trabalhar com projetos que você possa diminuir aqueles gargalos, como voluntário, como pesquisador, como interessado, ou então que pelo menos provoque uma discussão positiva. Nós, da área acadêmica, às vezes temos um problema que nós somos muito críticos, a gente gosta muito de criticar. E às vezes a gente esquece que a crítica às vezes passa a ser um componente cultural nosso. A gente já quer reclamar, quer criticar por natureza. E a crítica é necessária. Então aqui, rapidamente, já encerrando, eu acho que uma atitude interessante é a gente ter mãos abertas para o novo. Aceitar as coisas como elas são e, principalmente, aquilo que a gente pode modificar para melhor. Ter essa atitude. Eu coloco essa imagem das mãos com a luz exatamente para você compreender que é necessário ter luz, é necessário estar aberto, porque a luz aí representa o novo conhecimento e as mãos é o contato. Como é que a gente pode se aproximar de alguém? Como é que você se aproxima de alguém sem apertar a mão, sem dar um abraço? Tem povos no mundo que não fazem isso pela sua forma cultural, mas nós sempre fizemos. O brasileiro sempre foi um povo aberto, um povo alegre, um povo disposto a contribuir e colaborar. Mas, às vezes, por atitude, por não querer enxergar, a gente se prende a más notícias. Nesse ponto, eu faço uma pequena crítica à imprensa. Porque o que vende é desgraça. O que vende tem que ser ruim. Você abre um jornal, uma coisa, você vê ali uma série de notícias ruins. E aquelas experiências exitosas não são notícias. Elas não se transformam em notícias. Então, a gente tem que aprender também a divulgar e a explorar e a disseminar boas práticas. O comercial da Coca-Cola agora é uma coisa que eu acho interessante. Ele faz algumas comparações que são boas, são ricas. Enquanto acontece um caso de corrupção, milhares de pessoas são voluntárias. Por que não pensa nisso, né? E é que um outro... Apesar de existir a luz, apesar de existir o conhecimento, não podemos perder o foco. O Brasil está, como eu coloquei aqui, diante de algumas circunstâncias, numa posição que é nossa. Ela não é de ninguém. A oportunidade de comércio com China, aquelas coisas todas são colocadas. A China tem milhares de problemas, sabe, que não vão ter, que o Brasil não tem, de forma cultural, de forma geográfica. Então, é uma situação que a gente tem que ter foco. A quinta economia do planeta, ela é nossa, se a gente quiser, mas ela tem que ter o foco. Tem que saber o que nós vamos fazer, o que a minha instituição vai fazer, o que o Conselho Regional de Administração da Bahia vai fazer, o que o Conselho Federal de Administração vai fazer, e tantas outras instituições, o aluno, o seu filho, o seu vizinho, para a gente poder construir um projeto. Porque o que é a principal característica do empreendedor? Enxergou a oportunidade, vai correr risco, vai trabalhar, mas ele não perde o foco. Se ele perdeu o foco, tudo que ele quer fazer está perdido. E a nação tem que ser assim também. Uma nação empreendedora, está sinalizado os projetos estruturantes. A circunstância está colocada. Agora vamos buscar o foco. Senão, vamos ter problema.